nossa conversa de hoje eu vim para que tenha vida em abundância. Nós acabamos de sair de um domingo cheio de energias de paz e de alegria, de esperança. Então, essa troca é simplesmente uma continuação daquela semana, dessas semanas que nós viemos passando, desde o carnaval, né, até agora. Eu pergunto para você, eu gostaria que vocês parassem alguns minutos para pensar qual o objetivo da vida de cada um. O que eu vim fazer aqui nessa vida? O que eu vim fazer aqui? Mas, Leni, tanta coisa eu vim fazer, tantas coisas eu vim fazer nessa vida, mas o objetivo maior é qual? Para nós que acreditamos, ou para pelo menos alguns que acreditam na vida depois da morte, é sair daqui melhor do que entrou. Pelo menos eu espero sair daqui melhor do que eu cheguei, né? Imagino que o nosso esforço ele é grande para fazer isso. Então, o objetivo é nos melhorarmos, mas para chegar até essa melhora, que a maior parte do tempo nós não temos ainda uma noção muito grande, vamos imaginar que vamos fazer uma festa. E para preparar uma festa, como aquele almoço de domingo, nós vamos organizar a lista de compras, quem é que vai vir, e precisa-se de etapas para chegar até o dia da festa. O dia da festa dá uma emoção, tem momentos que nós pensamos que vai dar tudo errado, mas alguma coisa acontece que a coisa funciona. Principalmente quando nós fazemos festa para alguém que amamos. Às vezes dá mais certo do que fazer festa para si mesmo, né? Então, nós vamos vendo que existem etapas. E na nossa vida também existem etapas. Nós precisamos ir passando aos poucos por certas situações para acordarmos, para podermos continuar o nosso caminho. As situações que nós falamos normalmente são desafios. Não vamos falar de problema, né? Vamos falar de desafios. É aquele desafio de chegar no mercado e ter uma fila enorme, eu não estou com tempo. Ou encomendar alguma coisa num trator e não ter mais aquele prato, a pessoa me liga dizendo, olha, não tem mais aquele prato que você encomendou. E eu tenho que me adaptar à situação. Eu preciso me adaptar e encontrar rápido uma solução, porque eu quero fazer essa festa. E eu sei que se eu for brigar com o moço lá do restaurante, vai ser pior. E não vai resolver o problema. Então, eu vou precisar fazer esforços. Olha como é que uma festa ou um almoço em casa nos pede tantas habilidades. Administração, economia, comunicação. Motorista, vou ter que aprender a como diz, me transportar de um lugar para outro. A comunicação. E, principalmente, trazer as pessoas para junto de mim para que eu não faça tudo sozinho. Porque é mais agradável fazer com várias pessoas. Mas dentro da nossa vida, nós vamos vendo que nem todo dia são dias de festas. A festa é para o último. A festa é para o fim. E nós só estamos fazendo o quê? Preparando essa festa. Nossa encarnação toda nós estamos preparando para esse dia de abundância que Jesus ele falou para nós. Esse dia de abundância que nós estamos preparando não vai ser uma mesa farta. Até porque nós sabemos que na espiritualidade, pelo menos o que dizem, né, é que nós vamos tomar caldinho. Então, se vocês não gostam de sopa, vão se acostumando, porque vai ser caldinho e água, mais nada. Então, não pense que vai ter sólido, né? Então, nossa festa, vamos mudar isso aí, vai ser caldinho de sopa. Então, Jesus ele fala que essa abundância é essa abundância de sentimento.
de vontade. Essa abundância que ele nos pede é uma abundância de fé. Ele diz, então, mas eu vim para trazer fé. Eu vim para trazer abundância para vocês. Pelo exemplo que ele trouxe. Domingo nós comemoramos a ressurreição dele. Justamente mostrando como exemplo o que é ter fé. Fé que ele ia passar por uma situação que seria uma situação muito difícil, mas que ele ia conseguir. Ele não duvidou em nenhum momento que ele ia conseguir passar por essa situação. Ele nos trouxe esse exemplo de abundância de fé. A minha fé tem que ser grande, ela tem que transbordar. Ela tem que ser muito forte, ela tem que mudar as montanhas do lugar. Ele veio trazendo amor. Com toda a dificuldade que ele passou, com todos os empecilhos, até o fim, ele amou. Até o fim. Até o fim não, até ainda. Ainda continua. Mostrando que essa abundância é abundância de amor, abundância de fé, abundância de coragem. É isso que ele trouxe. Porque a nossa vida, o nosso período aqui, durante a nossa encarnação, não é um período de férias. Nós sabemos, tem momentos de alegria, momentos de festa, momentos onde nós estamos felizes, né? Mas a maior parte do tempo são períodos difíceis, períodos onde eu sou obrigada, eu sou empurrada para frente, para sair daqui melhor do que eu entrei, né? Eu estou sendo empurrada. Então, eu fiz um acordo com a espiritualidade e falei, olha, meu benfeitor, eu quero sair daqui mais honesta. Eu preciso passar por situações onde a minha honestidade vai ser colocada à prova. Então, é claro que eu vou ter várias oportunidades de transgredir a honestidade, de não ser honesta, para ver se o que eu quero é realmente vontade, é forte. Aí Jesus ele fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para a montanha, você fala para essa montanha lá de iniquidade que você tem dentro no teu coração, e ela vai se transportar, ela vai sair. Então, essa abundância de coragem, de fé, de alto amor, nós estamos precisando muito de alto amor. Todos nós. Todos nós. Aquele sentimento de olhar para si e se amar como é. Eu também estou junto aqui. Aprender a me aceitar com os erros que eu tenho. Quantas vezes eu piso na bola e ia dizer, tudo bem, Leni, continua mais uma vez. Mais uma vez. E lembrar que eu sou um ser em transformação para um dia chegar na festa lá. Então, eu preciso de alto amor, de autoestima. De olhar para mim e dizer, tudo bem, continua mais uma vez. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É assim que nós precisamos. Precisamos também de abundância de trabalho. Sim, trabalho, ele exercita o corpo, ele exercita o espírito, ele exercita o coração. Trabalho no bem, trabalho ali, coragem. Lavar uma louça para alguém. Lavar com muito carinho. Lavar agradecendo a Deus que aquele prato teve a comida que sustenta o meu corpo. E não reclamar porque tem um monte de roupa, um monte de louça. A abundância de olhar as coisas que nós temos e dizer, nossa, quanta coisa eu tenho, quanto rica eu sou. Abundância de trabalho material, espiritual. A espiritualidade cansa de dizer que estamos precisando de trabalhadores. Ai, mas hoje não, estou com dor de cabeça. Ai, não, hoje não, hoje tem, não vou falar, mas tem aquela novela lá que está ótima.
Aquela série lá que está bombando lá. Não, hoje não. Aí o tempo passa. E quando eu chego lá no mundo espiritual, nossa, o tempo passou rápido, né? Porque eu não sei vocês, mas parece, aqui dentro, eu estou com 30 anos, mas os ossos, eles já estão com 55, né? Não, ele não para, o tempo não para. Então, essa vida, a minha abundância, ela precisa ser conectada com a vida maior, objetivos maiores para nós, objetivos mais elevados no nosso coração. Dinheiro vai vir. Quantas vezes nós entramos em desespero porque não temos o dinheiro suficiente e o dinheiro chega? Quantas vezes a situação se resolve? Como num passe de mágica, entre aspas, que não tem nenhuma mágica ali dentro, né? Muito trabalho para os espíritos, né? Para nos ajudar a chegar e perguntar àquela pessoa se ela pode nos ajudar, né? Vai lá, Leni, seja humilde, pede para ela te dar uma ajuda e a conta é paga. Então, quantas vezes entramos em desespero por nada? Essa não é a abundância que Jesus veio falar para nós. Ele veio falar de uma abundância muito maior, porque tudo vai ficar. O corpo fica, a casa fica, o marido fica, até o marido fica, o cachorro fica, a máquina de costura fica. Então, imagina, eu vou sair daqui com o quê? Eu vou sair daqui com o que eu plantei no meu coração e no coração daqueles que estão do meu lado. Então, se eu planto esperança no coração deles, a esperança volta para mim. Tudo que eu planto no outro volta para mim. Então, se eu planto uma boa palavra, um incentivo, esse incentivo volta para mim. Ele volta, não talvez pelaquela pessoa, mas por outras. Naquele momento que eu estou precisando daquele incentivo lá para me levantar, ele chega. Porque nós somos filhos da luz. Nós somos filhos de Deus. Nós não viemos aqui nesse planeta para sofrer. Nós viemos para nos melhorarmos, para sermos seres mais iluminados ainda. E nós gostamos do charco. Gostamos de ficar no charco, não ficar no sofrimento, ficar na lamentação, ficar na dor. Essa não é a abundância que o Cristo trouxe para a gente. É a abundância de vida que ele trouxe. Olhar o céu e agradecer. Olha aquela florzinha que tá brigando pela vida entre duas pedras. E a gente diz assim, nossa, como é bonita a obra de Deus, né? E diz assim, nossa, mas como ela é forte essa florzinha, desculpa. Como ela é forte, corajosa, entre duas pedras, aquela coisa que não parece que não vai sair nada dali. Não tem uma gotinha de água que entra, ela sai. Dizendo que Deus tira leite de pedras. Ele tira o bem da onde a gente nem imagina. E ele sabe tirar esse bem do nosso coração também. É necessário que abramos, que deixamos o nosso coração aberto e que possamos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Aquela frase de Paulo lá. Eu estou aqui pronta. Deixa a novela, deixa telefilme, deixa o marido. Conversa com ele depois. Vamos trabalhar. O tempo está passando. Não dá para ficarmos aqui esperando uma outra vida. Sei lá quanto tempo eu vou poder voltar aqui. Aí, algumas pessoas dizem, se eu voltasse aqui, eu queria ter um outro pai, uma outra mãe. O pai e a mãe que vieram conosco são os melhores para nós. Os melhores para nos ensinar. O irmão, a irmã,
aquela dificuldade, aquele patrão chato, são as pessoas que estão conosco para nos ajudar a crescer, para fazer a festa lá atrás. Lá na frente vai ter a festa, e eu estou preparando essa festa. Qual o sentido da minha vida hoje? Ela tem sentido, a minha vida? Ela tem sentido para mim? Ou ela tem sentido para aqueles com quem eu vivo? Aqueles que estão atrás da câmera? Nas redes sociais? Eu vou dar uma lida numa historinha muito bonitinha aqui, que é do livro Jesus no Lar. Eu vou encurtar um pouco a história, porque senão fica muito longo. Então, vamos dizer assim, a razão da dor. Capítulo 31 do Jesus no Lar. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não veio o céu sobre os desígnios da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e concordou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia do conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pastos aos vermes que alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastaram-o, hora a hora, das influências perniciosas ou mortíferas dos espíritos infelizes, que o arrebentariam, por certo, para o solverdouro da morte, soprando-lhe pensamentos e ideias iluminadas nos clarões do infinito, através de 1000 modos invisíveis por intermédio do ar, da água, da vestimenta e das plantas. Vezes em conta, salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que o atormentavam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe o dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando como maternal cuidado para as doces instruções espirituais no momento do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe as ideias, auxiliou-lhe a selecionar as emoções, a situar-se em trabalho digno e respeitável, clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior. O homem, todavia, que nunca se lembrava de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória que lhe fora revestido por seu devotado e invisível amigo.
quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurou levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, enfurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Então, para a nossa reflexão de hoje, não vamos precisar desse anjo que vem nos trazer de sofrimento a sofrimento. Vamos chegar antes dele. Vamos chegar rapidinho. Vamos fazer a nossa taxa. Vamos ter uma vida abundante de amor para nós, para o nosso coração. Porque essa alma que está aqui, ela é única. Ela é perfeita. Ela é única. E é ela, com ela que eu tenho que me responsabilizar. O objetivo da nossa vida é ter vida em abundância, mas abundância de amor e de bondade do nosso coração.